Olá, concursando, tudo bem? Professor Douglas Vizinheski aqui nos estúdios do Focus Concursos. Estamos começando aí com mais uma bateria de exercícios agora com o tema de concordância verbal. Nós vamos explorar não apenas as questões de concordância verbal, mas acabará aparecendo, né, também questões que envolvem a correlação verbal, que envolvem também as desinências verbais, questões que envolvem o paradigma de conjugação de verbos, tipos de verbos, verbos regulares, irregulares, defectivos. Então, quer dizer, serão exercícios que envolvem o verbo em geral, tendo como cerne, obviamente, a concordância verbal. Eu gostaria, para que você tivesse o máximo aproveitamento, né, desta proposta, que você resolvesse os exercícios, né? Você pega aí o material de apoio, são 100 questões, você tente resolvê-las, não tenha, né? Vai no seu ritmo aí, etc e tal. Obviamente, algumas você errará ou terá dificuldades, faz parte do processo. E depois você pega aí o seu material com o seu gabaritozinho e vem acompanhar a aula do professor Douglas e eu vou comentando cada uma das questões aí, quais são os segredos, como você poderia resolver, por que está errado, por que está certo, certo? São diversas questões de diversas bancas, depois de 100 questões envolvendo a concordância verbal, né, e assuntos afins, eu imagino que seja impossível você não estar preparado para qualquer questão a respeito desse tema que venha em qualquer concurso de qualquer banca, beleza? Então, bora lá, chegou a hora de se fortalecer, beleza? Então, sempre acompanhando também pelas redes sociais do Focus Concursos, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Também você pode conhecer o Instagram do professor Douglas, PF Douglas W, né? Siga o prof lá e também eu posso resolver questões a respeito desses exercícios que nós vamos resolver agora, ou sobre qualquer outro assunto. Dá uma alô lá na página, lá no Instagram do professor Douglas, e nós vamos conversar, né, à distância, mas com toda a atenção possível, beleza? Então vamos lá, chamamos esse curso Clube dos 100, 100 questões. Então, sem maiores delongas, vamos começar a primeira questão envolvendo concordância verbal. Esse é um tema pesado, muita gente amarela na hora de resolver questões de concordância verbal. Então, se segura aí, como é que você foi nessa? Olha só, frase, né? Isso aqui é uma questão CESP. Vamos começar bem, vamos começar com o CESP. Vem comigo. A religião está interessada, acima de tudo, em ordem. Tem como objetivo criar e manter uma estrutura social. Na linha 10, a forma verbal tem está flexionada na terceira pessoa do singular, né? Porque o sujeito da oração está expresso pelas orações subsequentes, criar e manter uma estrutura social. É interessante que aqui está o verbo tem, certo? Né? E você sabe que existe uma regra básica da concordância verbal que é a seguinte: o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Então, esta regra básica, ela vai nos acompanhar durante todos os exercícios, certo? A regra básica, a noção básica de que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa, certo? Então, aqui insinua-se que o verbo tem está no singular porque ele concorda com esse sujeito aqui, ó, criar e manter uma estrutura social. Para você que é um estudante avançado, preste atenção. Criar é um verbo, né? Então é uma oração reduzida do infinitivo. Manter é um verbo, então é uma outra oração reduzida do infinitivo. Então você sabe que quando o sujeito de um verbo é uma oração, nós chamamos de sujeito oracional. Por padrão, esse verbo deve concordar no singular, você entendeu? Quando o sujeito de um verbo for uma oração, o verbo fica no singular. E é isso que a proposta diz aqui, né? Que o verbo tem está no singular, porque o seu sujeito é esta oração que vem depois. Só que não é. Quem é que tem como objetivo criar e manter uma estrutura social? A religião. Então aqui nós temos um sujeito oculto, a religião. A religião tem como objetivo, etc e tal. Portanto, está errado o que se afirma aqui. Beleza? Vamos à próxima. Olha só. A alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal é... certo? Então esses dois assuntos acabam também se entrelaçando, né? As noções de concordância verbal e de concordância nominal. Dá uma olhadinha aqui, ó. É 1h agora, né? Nós queremos saber qual que é a correta. Ó, gente, quando você vai tratar de horas, né? Você vai concordar com o número da hora. Então, se for 2, você vai falar, são 2 horas, né? 10, são 10 horas, né? Mesmo que seja no passado.
eram 10 horas quando ela chegou. Né? Eram, né? Certo? Então, quando é uma, você vai falar no singular. É 1h, é 1h30, é 1h20. Né? Certo, pessoal? Então, a letra A está correta, a concordância é correta. Olha só na letra B. Indicamos uma laranja e meio pela manhã. Né? Indicamos uma laranja e meia laranja. Erro de concordância nominal. Enquanto houver impacientes, trabalharemos. O verbo haver, outra regra básica de concordância verbal, o verbo haver, quando significa existir ou ocorrer, é impessoal e deve ficar no singular. Né? Então, enquanto houver pacientes. Né? Letra D, vende-se medicamentos na farmácia do outro lado da rua. Vendem-se medicamentos, né? Aqui nós temos um C, que é uma partícula apassivadora. Quer dizer que nós temos uma voz passiva sintética, né? Poderia desenvolver da seguinte forma: medicamentos são vendidos, certo? Se medicamentos são vendidos, medicamentos é o sujeito. Se medicamentos é o sujeito, o verbo deve concordar com o sujeito, então ele deve ir para o plural. Vendem-se medicamentos. Medicamentos são vendidos. Então estava errado também. E a letra E, a partir de 10 horas, esperamos vocês presentes no consultório. Vocês presentes, óbvio, no consultório, né? Próxima. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. A frase acima permanecerá correta caso se substituam os elementos sublinhados respectivamente por, né? Então, ó, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Você pode ver que aqui tudo está concordando com o tu. Na concordância verbal, existe um elemento que se chama, né, uma uniformidade de tratamento. Então, se um verbo concordou com o tu, né, na outra, né, dentro de uma oração, se os outros verbos se dirigem ao mesmo sujeito, tudo deve concordar com o tu. Né? Os verbos, os pronomes, tudo. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Aqui nós temos um imperativo, e aqui o verbo no presente, né, e no presente, beleza? Então, não fazei, né, certo? Não fazei está errado. Se você pegar o verbo fazer no imperativo, né, e temos essa concordância do imperativo, o verbo fazer, certo? No afirmativo, né, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Você pega e tira o S do fazeis, né? Então, vós fazeis fica fazei, né? Afirmativo. E no negativo, né, você fala assim, não faças, não faça, não façamos, não façais e não façam, né? Entendeu? Isso aqui deriva do modo do presente do subjuntivo, né, do verbo fazer. Quer ver como é que é o presente? Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Então você pega essa tabelinha do presente do subjuntivo, que eu faça, que tu faças, que ele faça, e você transforma ela automaticamente no imperativo negativo. Não faças, não faça, não façamos besteira, não façais o que pretendeis, certo? E não façam, né? Certo? Então quer dizer que no negativo, né, para o vós, né, seria o correto não façais. Né? Porque deriva do subjuntivo, tá? Então, aqui está errado, porque é um negativo, não faças, não fazer está errado, não faça pode ser, né? Não faça, só que se eu falar não faça, o sujeito é você, tá? Então, ó, você, né? Você, não faça aos outros o que não quer. Olha só que interessante, né? O que não quer ou o que não queira, né? Então, não pode ter esse S aqui. E a letra C, não façais aos outros o que não queirais que vos façam a vós, né? A letra C é a correta, né? Fica difícil quando envolve o vós na questão, né? Porque nós usamos pouco a concordância do vós no dia a dia, só na igreja, né? Na Bíblia, quando você vai ler lá a vós, né? Ou tomai, bebei, todos vós, né? Etc. Então, quer dizer, quando for estudar verbos, pegue o paradigma de conjugação de verbos e preste muita atenção no tu e no vós, porque nós usamos pouco no dia a dia. Os outros você conhece bem, mas procure conhecer o tu e o vós em todos os tempos verbais, certo? Em todos os modos verbais. Isso vai fortalecer você no conhecimento da concordância verbal, certo? Aqui não faça você, aqui não pode ser quiseres, né? Tem que ser quiser.
né? Não faze tu, né? Também está errado porque é não faças, né? Então, quer dizer, realmente só sobrou a letra C. Próxima. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A correta, tá? Então, fomos nós quem pagou a conta, né? Se você colocar um que, né, no lugar do quem, o certo seria fomos nós que pagamos a conta. Com o que concorda com o que vem antes. Fomos nós que pagamos. Quando tem o quem, aí o verbo concorda com o quem. Quem pagou? Fomos nós quem pagou. A letra A está correta. E na letra B? Bebida ou fumo prejudica a saúde. Como aqui no caso, o sujeito composto ligado pelo ou, os dois prejudicam a saúde, né? Um não exclui o outro, certo? Então o verbo obrigatoriamente deveria estar no plural. E a letra C, nem Brasil nem Argentina venceu a Copa de 2006. Veja que nenhum nem outro, portanto, venceram, certo? O verbo tem que ir para o plural quando o sujeito, né, o sujeito composto, ele pressupõe que todos os elementos do sujeito fizeram ou não fizeram aquilo, né? Na fase final, França ou Itália seriam o campeão. Veja que só pode haver um campeão. Então, ou a França ou a Itália. Nesse caso, um exclui o outro, né? É impossível que os dois fossem campeões. Então o verbo fica no singular, né? Letra E. O ministro do Trabalho ou o da Justiça anunciarão a nova lei. Veja que apenas um deles vai anunciar a lei, né? Então anunciará. Certo, pessoal? Então, sujeito composto ligado por ou, se houver exclusão, ou um ou outro, realmente apenas um dos dois vai fazer aquilo, verbo no singular. Se houver inclusão, quer dizer que os dois têm a possibilidade de fazer aquilo, verbo no plural. Combinado? Vamos à próxima. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. Ó, a errada, hein? Qual que está errada, galera? Letra A. Os boias frias saem bem cedo para o trabalho. Beleza? Tu e ele levareis. Ó, tu e ele equivale a vós, tá? Sempre vai concordar no plural da pessoa de menor número. Tu é a segunda pessoa, ele é a terceira pessoa. Então, pessoa de menor número no plural, segunda pessoa do plural. Vós levareis a proposta ao professor, certo? Carlos e tu, né? Portanto, Carlos é ele, terceira pessoa, tu, né? É segunda pessoa, equivale a vós, né? Carlos e tu, vós fotografastes tudo naquele passeio, certo? Letra D. Um bando de andorinhas alegravam a praça, né? Na letra D, você acha que está correta ou incorreta? Um bando de andorinhas alegravam a praça. Gente, presta atenção nesse sujeito. Um bando de andorinhas, certo? Perceba que você já estudou que quando tem uma expressão partitiva, né, e o substantivo depois que diz parte do que é, você pode concordar no singular ou no plural, as duas formas estão corretas. Por exemplo, a maioria das andorinhas voavam, né? Ou a maioria das andorinhas voava. As duas formas estão corretas, porque a palavra maioria é uma partitiva, indica parte do todo, a maioria daquele todo. Agora, bando é uma palavra coletiva, certo, pessoal? O coletivo, ele deve concordar, ele é o núcleo do sujeito. Então, o coletivo, ele concorda no singular, certo? Portanto, um bando de andorinhas alegrava a praça. Aqui é obrigado a concordar. Qual que é a regra básica da concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Então, um bando de andorinhas. Qual que é o núcleo? Bando. Certo, pessoal? Sempre antes da preposição ao núcleo. A preposição de. Lembra das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Né? Então, olha, o núcleo estará antes da preposição. Depois da preposição é adjunta nominal ou complemento nominal. Nesse caso aqui, adjunto. Beleza? Então, a errada é a letra D, certo? Aqui a concordância deveria estar no singular. E a letra E? Os Lusíadas narram as conquistas portuguesas do século XVI. Quando o título de uma obra, por exemplo, literária, né, Os Lusíadas do Grande Camões, né, o título é uma expressão plural, certo? O verbo concorda no plural, ok? Beleza? Próxima. Ele pode concordar no plural e no singular, mas está correto concordar no plural, né? Próxima.
Assinale a alternativa correta de acordo com a concordância verbal. Qual é a correta? Todas erradas, uma correta. Então, nós vamos ver muitos e muitos e muitos exemplos de alternativas corretas e erradas. Concentre-se e vai absorvendo esse conhecimento. Olha só. Haviam muitas pessoas esperando a chegada do médico. Aqui é chegada. Tá, mas havia, aqui está errado. Havia, certo? Então, o verbo haver, quando significa existir ou ocorrer, ele é impessoal e concorda no singular. Letra B. Bateu 3 horas quando o professor chegou. Quando se transforma em bater ou soar, né? Soaram 10 horas, bateram 10 horas no relógio, certo? Então, a concordância se faz de acordo com o número. Se for 1 hora, é bateu. Mas 3 horas é bateram 3 horas, soaram 3 horas. Né? E se fosse singular, só se fosse uma, né? Bateu 1 hora, soou 1 hora. Beleza? Letra C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. O verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, ele é impessoal também e fica no singular, está correta. E a letra D, choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. O verbo chover também é um verbo impessoal porque indica fenômeno da natureza. Mas quando você diz o que choveu, e isso que choveu está no plural, então ele é um verbo pessoal. Então é choveram pedaços de granizo, porque nós temos um sujeito aqui, eles que choveram. Quem é que choveram? Os pedaços de granizo, beleza? Então a letra D estaria errada também. Próxima, legal. Opa, voltamos para o CESP, olha só. Julgue os itens subsequentes no que se refere à correção gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada um dos trechos destacados do texto, né? Então vamos ver. Além disso, houve uma queda de 1,2 bilhão, né, nas pesquisas científicas sobre TB. Né? E agora, uma reescrita. Ademais, houveram 1,2 bilhão a menos nas pesquisas científicas sobre TB. Gente, nada justifica esse houveram, certo? Seria houve, mesmo que colocasse um número maior aqui, houve 5 bilhões, ainda assim seria houve. Certo, pessoal? Então está errado trocar o houve, principalmente aqui. O além disso e o ademais são equivalentes. Mas o houve pelo houveram está errado. Beleza? O CESP não consegue nos enganar. Próxima. Opa, mais uma do CESP. Olha só a frase. Alguns dos principais desafios relacionados ao tema, incluída a necessidade de equidade e a garantia de que os grupos vulneráveis tenham acesso aos serviços de tratamento da tuberculose, serão abordados no encontro. Na linha 6, a expressão verbal serão abordados está flexionada no plural porque concorda por proximidade com serviços de tratamento da tuberculose. Certo, pessoal? Então, olha só, tá aqui, ó, serviços, né? Plural, por isso que está no plural, serão abordados. Quem é que será abordado no encontro? Os serviços ou os principais, né? Alguns dos principais desafios. Ó, alguns dos principais desafios relacionados ao tema, incluída a necessidade de equidade, a garantia de que os grupos vulneráveis tenham acesso aos serviços de tratamento da tuberculose, serão abordados no encontro. Então você pode perceber que tem aqui uma oração que começa aqui, termina aqui, e aqui no meio informações, né, intercaladas. Então se você ler aqui apenas saltando para cá, fica assim, ó, alguns dos principais desafios serão abordados no encontro. Né? Alguns dos principais desafios serão abordados no encontro. Qual que é a estratégia aqui do concurso quando ele faz esse tipo de pergunta? Eles distanciam, meu amigo, o sujeito do verbo e aí acabam colocando que qualquer outra coisa seria o sujeito daquele verbo. Esse distanciamento dentro do texto faz com que algumas pessoas caiam, se enganem, né? Mas é só você fazer a pergunta, quem é que será abordado no encontro? E aí você pega aqui a resposta, é muito fácil, você vai lembrar que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Então, por isso você faz a pergunta, quem serão abordados? Porque através da pergunta você descobre o sujeito. E aí você sabe que o verbo concorda com o sujeito. Portanto, está errado o que se afirma nessa questão. Parabéns para quem acertou. Mais uma aqui, olha só. Considere a concordância verbal presente em... Essa história é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina. E assinale a alternativa correta. Né? Letra A. Imagina
poderia ser flexionado no plural, concordando dessa forma com pessoas. Que a maioria das pessoas imaginam. Ó, maioria é um partitivo. E aqui diz que é das pessoas. Então a letra A é a verdadeira. Poderia concordar no singular ou no plural. Certo? Partitivo. Letra B. Imagina está no singular para concordar com história. Na. Letra C. Imagina deve ficar obrigatoriamente no singular para concordar com o núcleo do sujeito, a maioria. Obrigatoriamente? Não, é facultativo. Letra D. Imagina deveria estar obrigatoriamente no plural? Errado. Letra E. A especificação das pessoas não deve ser utilizada quando anteposta a verbos. Isso aqui não tem sentido. Né? Próxima. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas, né, respeitadas, em qual frase? Letra A. Nunca ocorreram aos grandes cronistas, em seus textos, basearem-se tão somente nas experiências de fato vividas por eles. Eu pergunto, o que é que nunca ocorreu aos cronistas? Basearem-se nas experiências, certo? Veja que isso aqui é um verbo. Então quer dizer que aquilo que não ocorreu é o fato deles se basearem, ou seja, é uma oração. E eu já falei para vocês que quando o sujeito é oracional, verbo no singular. Quando o sujeito de um verbo for uma oração, tiver um outro verbo, esse verbo que concorda com a oração deve ficar no singular. Portanto, basearem-se tão somente nas experiências de fato vividas por eles nunca ocorreu aos grandes cronistas. Está errada a letra A. E a B. Devem haver mentiras montadas de forma tão convincente e elegante que são possíveis de soarem como se fossem verdades, né? O problema aqui é o verbo haver. O verbo haver, ele é um verbo impessoal, né? No sentido de existir mentiras, né? E, portanto, ele não vai para o plural. Quando ele está numa locução verbal, deve haver, certo? Ele empresta a impessoalidade para o verbo auxiliar, de maneira que o verbo auxiliar também não pode ir para o plural. Então, o correto é deve haver mentiras. Beleza? Letra C. Deve-se a um bom biógrafo as elucidações que cabem para se associarem uma obra aos acontecimentos de uma vida. Aqui o certo é devem-se, veja bem, que as elucidações são devidas a um bom biógrafo. Aqui o C é partícula passivadora, né? Está na voz passiva sintética. Portanto, o sujeito é as elucidações. Portanto, o verbo deve vir no plural. As elucidações se devem a um biógrafo, né? Devem-se a um biógrafo as elucidações que cabem para se associarem uma obra aos acontecimentos da vida. Para se associar, né? Associar uma obra aos acontecimentos da vida. Beleza? Também não precisaria desse plural aqui. 2 erros, pelo menos. Letra D. Não é de se esperar que provenham de um cronista de jornal, de um discreto Rubem Braga, confissões como as que dele emergiam. As confissões provenham, certo? Isso tudo não é de se esperar, né? E essas confissões emergiam dele. Na letra D, tudo está correto. Na letra E, a nenhum dos leitores de Rubem Braga conviriam julgar. Ó, julgar é uma oração. O que não conviria? Julgar, né? Começa com o verbo. Quando o sujeito for uma oração, o verbo deve ficar no singular. Não conviria julgar. Certo, pessoal? Legal? Então, sujeito oracional, verbo no singular. Pega essa aí é uma dica de concordância verbal para você acertar muitas questões no concurso. Sujeito, repetindo, sujeito oracional, verbo no singular. Combinado? Próxima. Olha só essa aqui. O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, encontra-se em. Então, olha só, qual o verbo que poderia ir para o plural sem outras modificações? Letra A. A maioria das pessoas não consome outra forma de cultura. Ó, o partitivo e as pessoas. Portanto, poderia estar no plural. Já achamos a resposta, é a letra A. Eu poderia escrever a maioria das pessoas não consomem, né? E a letra A? A letra B. A distinção entre preço e valor se apagou. Aqui só singular, distinção. A cultura do grande público arrebatou a vida cultural à pequena minoria. Arrebatou a cultura. Letra D. Em um trabalho de Gilles Lipovetsky e Jean Serrois, defende-se a ideia de que, ó, a ideia é que se defende. Tá certo? E letra E. A cultura mundo que cria denominadores culturais. A cultura mundo,
cria, certo? Então nós temos aqui sempre um núcleo de sujeito singular bem claro, de maneira que não poderia ir para o plural. E na letra A, né, normalmente quando aparece esse tipo de questão que pede qual que poderia ter o sujeito tanto no plural ou no singular, né, você vai procurar partitivos. Normalmente quem pega essa regra é o partitivo. Beleza? E a próxima, galera? E então, de súbito, ouvimos a voz de Wagner. Transformando-se o segmento sublinhado acima em sujeito da frase, a forma verbal resultante será... Bom, olha só. Sujeito oculto, faz análise sintática. Sujeito oculto igual nós. Ouvimos é um verbo transitivo direto. Quem ouve, ouve alguma coisa. A voz de Wagner é o objeto direto. Em que tipo de situação que o objeto direto vira sujeito? Quando a frase vai para a voz passiva, né? Então, como é que ficaria? A voz de Wagner foi ouvida por nós, né? Então... a voz de Wagner, não temos a expressão foi ouvida, né? Bom, é ouvido, não dá certo. Se ouvem, não dá certo. É ouvida? Pode ser, né? Então, de súbito, ouvimos a voz de Wagner. Se eu considerar que esse ouvimos está no presente, então o verbo, em vez de foi, poderia ficar no presente. Então, a voz de Wagner é ouvida de súbito, né? E então, de súbito, a voz de Wagner é ouvida. Tá certo. Fomos ouvidos não dá e foram ouvidas não dá. Certo? Então, as únicas duas possibilidades seria o foi ouvida, se você considerar o verbo no passado, né? A voz de Wagner foi ouvida, ou no presente, a voz de Wagner é ouvida. Aliás, percebemos que era essa a pegadinha. Essa era a pegadinha da banca nessa questão, porque o verbo ouvimos pode ser no presente. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos. Ou no pretérito perfeito. Eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu, nós ouvimos. Percebeu? Entendeu? Então as pessoas vão pensar que isso aqui é só pretérito, procurar verbos no pretérito e acabar errando. Enquanto que aqui no presente também é aceito. Gostei, gostei. Eu gosto de questões inteligentes, certo? Muito bom. Vamos à próxima? Olha só. Tcharam! O verbo que no contexto pode ser flexionado em uma forma do plural sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase está em... Então, mais uma daquelas, né? O verbo vai para o plural sem outras modificações. Letra A. Apenas um punhado irá produzir composições musicais memoráveis. Um punhado é uma palavra partitiva, mas aqui não diz do que. Então, o verbo só pode ficar no singular. A letra B. A mimese adiciona uma dimensão representativa à imitação. Quem é que adiciona? A mimese. Então, não tem como ir para o plural. Letra C. A criatividade envolve não só anos de preparação e treinamento conscientes, né? Quem é que envolve? A criatividade. Letra D. A maioria desses jovens, eu achei, a maioria partitivo e desses jovens, apesar de seus sonhos, carecem de alguma centelha criativa. Letra E. Merlin Donald, em Origens do Pensamento Moderno, faz uma distinção. Quem é que faz? O Merlin, né? Certo? Portanto, a letra D é a única. Boa, é fácil. Tá ficando fácil, né? Próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Qual delas? É muito simples esse tipo de pergunta. Você tem um verbo entre parênteses e tem uma parte da oração que está sublinhada. Ele pergunta, o verbo deve concordar com a parte sublinhada. Em vez de você ficar pensando de maneira abstrata e maluca, entenda que se de acordo com a regra básica da concordância verbal, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa, a pergunta, na verdade, é em qual das alternativas que o termo sublinhado é o sujeito do verbo. Você entendeu? Então é só procurar em qual delas que a palavra sublinhada é o sujeito do verbo entre parênteses. Ó, vamos lá. Em tais estabelecimentos, constitui principal atração a música. Quem é que constitui? A música. A música constitui a principal atração. Achamos o sujeito, não é estabelecimentos. Letra A. B. A essas extravagâncias ruidosas não compete ao cliente insatisfeito opor-se com energia e indignação. Não compete. O que não compete? Opor-se. Então aqui esta oração é o sujeito do verbo competir. Letra C. Não se imagina que os clientes mais compenetrados continuem a frequentar tais estabelecimentos. O que é que não se imagina? Tudo isso aqui, a oração, não apenas a palavra clientes. Isso que não se imagina, que os clientes mais compenetrados continuem a frequentar tais estabelecimentos. Por isso que o verbo ficaria no singular, não se imagina, porque o sujeito é oracional e não apenas a palavra clientes. Não é que não se imaginam os clientes. O que nós não imaginamos é que eles, né, continuem a frequentar.
Letra D. O pior é quando se associa aos ruidosos decibéis da música a ação magnética de um grande televisor ligado. O que eu vou associar aos ruidosos decibéis da música? A ação magnética. Qual é o núcleo? Ação. Então o verbo associar concordaria com ação. A letra D é verdadeira. Ação é o núcleo do sujeito, né, do verbo associar. E o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Letra E. Parece que o lazer sereno e a sociabilidade nada representam, né? Porque o sujeito seria o lazer e a sociabilidade, sujeito composto. Certo? Próxima. Todas as formas verbais atendem às normas de concordância e articulam-se em tempos e modos adequados em qual dessas frases, né? Letra A. Então, qual que está tudo certinho, né? Ao se evitarem as ponderações que devem anteceder qualquer julgamento, abre-se o caminho para o arbítrio e a violência de graves preconceitos. Ah, tá certo. Letra B. Devem-se aos juízes preconceituosos esse tipo de violência deve-se. Letra C. Às turbas linchadoras nunca ocorreria que, por conta de sua violência irracional, muitos inocentes terão sido vitimados de forma cruel, né? Então, nunca ocorreria. Né? A quem? Né? A turba nunca ocorreria, certo? Isso. O que não ocorreria? Toda essa oração que vem depois, tá? É isso que não ocorreria à turba. Então quer dizer que essa oração é o sujeito. Sujeito oracional, verbo no singular. Letra D. Não parece abalar a pessoa irracional as razões não parecem abalar. Certo? E letra E, quando se leva em conta as diferenças pessoais, quando se levam em conta as diferenças pessoais. Beleza? Legal, né? Ah, está uma boa revisão de concordância verbal. Tem mais, olha só. Mais essa aqui, vem cá. As formas verbais estão corretamente flexionadas, mantendo entre si adequada articulação de tempos e modos. Em qual delas? Adequada, vamos ver. Letra A. Se não se proporem a manejar, não, propor, propus, se não se propuserem, certo? Conjugação certa do verbo. Letra B. Uma função social que adviesse do poder, né? Do verbo vir, adviesse, que viesse. Letra C. Caso não se requisesse especial talento para o domínio da escrita, né? Então, aqui é requeresse. Certo, pessoal? Então estude lá a conjugação desses verbos irregulares. Caso não se requerer, né? Se eu requerer, se tu requereres, se ele requerer, se nós requeremos, se eu requeresse, se tu requeresses, se ele requeresse, se nós requerêssemos, se vós requeresseis, se eles requeressem. Né? É isso. Então, caso não se requeresse. Né? E letra D. Os intelectuais não teriam podido exercer toda a sua influência não fosse a escrita um instrumento de domínio. Tá certo. Letra E. Não conviu aos intelectuais, né? O verbo convir, né? Então, não conveio. Né? Não convir, não conviesse, não conviu, não conveio, né? Aos intelectuais daqueles tempos abrir mão do poder da escrita que viria a beneficiá-los. Beleza? Então, o verbo derivado do verbo vir, você deve, né, conjugar como verbo vir. Não veio. Não vir, não veio, não conviu, não convir, não conveio. Certo? Da mesma forma, o verbo propor, que deriva do verbo pôr. Então, pôr, eu pus, né? Propor, propus, beleza? E o verbo advir, né? Se eu viesse, se eu adviesse. Então, cuidado com os verbos derivados, né? Que tem apenas uma sílaba, vir, pôr, né? Ter. E aí, quando eles têm um prefixozinho antes, eles continuam conjugando como se eles fossem, como eles seriam conjugados da mesma forma sem o prefixo, beleza? Então, melhor macete para você conjugar corretamente esses verbos derivados. Próxima. Temos mais macetes aqui, ó. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Nem eu, nem você sabe dirigir. Como nenhum dos dois sabe, nesse caso, o verbo vai para o plural, né? Sabemos, né? Nem eu, nem você sabemos, nós, né? Nem eu, nem você sabemos dirigir. Letra B. Mais de um carro de choque se chocou. Certo, pessoal? Né? Quando você tem a expressão mais de um, verbo no plural. Se chocaram. Se é mais de um, é óbvio que é plural. Letra C.
Ela tinha deixado de visitá-lo havia vários anos. Ela tinha deixado, né, apesar de uma cacofonia da latinha, né, o erro não é um erro de concordância verbal. Visitá-lo havia vários anos. Verbo haver no singular, né, porque indica tempo transcorrido. E a letra D, um conselho, uma palavra amiga eram suficiente para colocá-la tranquila. Certo, pessoal? Um conselho, uma palavra amiga era suficiente para colocá-la tranquila. Nesse caso aqui, você tem uma sequência, né, no sujeito composto, certo? Né, que é uma palavra singular, percebe? Né? E outra palavra, outra expressão singular. Eles não são conectados nem por e, nem por ou, por nenhuma conjunção. Nesse caso, o verbo concorda com o elemento mais próximo. Um conselho, uma palavra amiga era suficiente para colocá-la tranquila. Nesse caso, né, equivale a quando eu falo assim, ó, minha mãe, olha só que interessante, minha mãe, né, vírgula, ela, né, é linda. Perceba que o ela, tanto o ela aqui quanto o minha mãe, refere-se à minha mãe. Minha mãe é linda, ela é linda. Certo, pessoal? O verbo concorda apenas com ela. Eu não vou considerar que são duas pessoas. Né? Minha mãe, ela são lindas. Percebeu que não dá certo? Da mesma forma aqui, ó. Um conselho, uma palavra amiga, porque o conselho é a palavra amiga. Assim como a minha mãe é ela. Certo, pessoal? Certo? Então, o que acontece aqui? Um conselho, uma palavra amiga, era suficiente para colocá-la tranquila. Não existe aqui um sujeito, né, plural, não existe um sujeito de dois elementos. Né? Apesar de haver duas estruturas ali, elas se referem ao mesmo elemento. Então, o primeiro seria só aqui né, uma reflexão. Minha mãe, ela é linda. E aí vem a oração. Um conselho, uma palavra amiga era suficiente para colocá-la tranquila. Percebeu? Esse é o raciocínio que obriga esse verbo a estar no singular. Bem sutil essa, hein? Próxima, letra E. Flores, vasos, toalhas, guardanapos, tudo que será utilizado nas mesas estão aqui. Tudo que será está. Aqui o verbo está, né? Que deveria ser no singular. Legal? Próxima. No enunciado, foi assim com o ferreiro da esquina, em cujo portão de tenda uma tabuleta, ferras e cavalos, escoicinhava a santa gramática. Veja que a tabuleta machuca a gramática. A correção da personagem reside no quê? Né? Então, letra A. Na falta de concordância do verbo com o sujeito, posto que a oração está na voz passiva sintética. Ferras-se cavalos, ou seja, cavalos são ferrados. Portanto, aqui é uma partícula passivadora, o sujeito é cavalos, o verbo deveria ir para o plural. Ferram-se cavalos, como numa tabuleta, vendem-se carros, alugam-se casas, né? Consertam-se geladeiras, ferram-se cavalos, beleza? Então, a letra A é a correta. A letra B, no uso indevido do se como índice de... Não é um índice, é uma PA. Letra C, no uso do objeto direto no plural cavalos. Cavalos é o sujeito. Letra D, no uso indevido do se como pronome reflexivo. Não é reflexivo, é uma partícula passivadora. Próxima. O verbo indicado entre parênteses, ao flexionar-se, deverá concordar com o elemento sublinhado em qual das frases, ou seja, em qual das frases que o elemento sublinhado é o sujeito do verbo entre parênteses. É preciso que se atenda os interesses que ainda não estejam prescritos pelo senso comum. Ou seja, quem atende alguma coisa, verbo transitivo direto, os interesses são o sujeito, o se é uma partícula passivadora ligada a um VTD, ou seja, é preciso que os interesses sejam atendidos. Né? Portanto, o verbo iria para o plural. É preciso que se atendam os interesses. Então, aqui, cara, na letra A, o verbo atender deveria concordar com interesses. Letra B. O que deve motivar um aluno são as expectativas que ainda não foram bem assimiladas por eles. Né? Então, olha só que interessante. Esse o é um pronome demonstrativo que equivale àquilo. Aquilo que deve motivar um aluno. O verbo dever concorda com esse pronome, certo? E não com a palavra expectativas. Letra C. Entre as assertivas que faz constar no texto, o autor se valeu de algumas já bastante consagradas. Entendi. Aqui é o faz
que deve concordar com o autor. O autor faz constar no texto algumas assertivas. Letra D. O autor deseja distinguir entre os vários sentidos que se atribuem à motivação. Aqui são os sentidos que são atribuídos. Então, vários sentidos que se atribuem à motivação. Letra E. Aos caminhos já percorridos, cumpre opor as trilhas do que é novo. O que é que cumpre? Essa oração aqui, né? Então, sujeito oracional, o verbo ficaria no singular. Cumpre opor. Legal, pessoal? E vamos para a última questão desta bateria de exercícios. A concordância do verbo destacado foi realizada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em qual das alternativas? A. Com a corrida desenfreada pelas versões mais atuais dos smartphones, evidenciou-se atitudes agressivas. Evidenciaram-se, né? Sempre aqui a regra da voz passiva sintética. B. Devido à utilização de estratégias de marketing, desenvolveu-se entre os jovens a ideia de que a posse de novos aparelhos eletrônicos é garantia de sucesso. Correta. Letra C. É necessário que se envie a todas as escolas do país vídeos, né? Que se enviem. Letra D. É preciso educar as novas gerações para que se reduzam os comportamentos compulsivos. Para que se reduzam os comportamentos. Letra E. Nos países mais industrializados, comprovou-se os danos psicológicos. Os danos comprovaram-se. Certo, pessoal? Quando o C estiver ligado a um verbo transitivo direto, ele é uma partícula passivadora. Quer dizer que a oração está na voz passiva sintética e que o sujeito é aquilo que vem depois do verbo, né? Comprovaram-se os danos. Reduzam-se os comportamentos, né? Enviem-se os vídeos, né? Desenvolveu-se a ideia. Evidenciaram-se as atitudes, né? Todos aqui casos de voz passiva sintética. Obrigado pela atenção, dá uma descansada e volte para mais exercícios de concordância verbal. Um abraço.